bacana isso. Bom, então, vamos lá, né, nos apresentar. Eu sou a Rosário Moza, nós estamos hoje no programa Viva a Vida, né, hashtag entrevistas. É um programa que a gente acaba fazendo entrevistas com pessoas que são terapeutas, né, ou às vezes clientes que fazem terapia. E o interessante de todo esse processo é qual foi o objetivo principal desse programa, né? É mostrar para vocês, na verdade, um caminho quando a pessoa decide ir fazer uma terapia, né? Por que a pessoa entrou numa terapia? Porque, de repente, você que está ali prestando atenção aqui, ou que recebeu o vídeo por alguma maneira, ou alguém compartilhou com você, você está num processo desses, né? E você não se deu conta, né? E aí você pode encontrar um caminho. De repente, tem umas portas de entrada. Na verdade, o que nós estamos fazendo aqui, né? Eu disse, eu vou começar a conversar com as pessoas pelo Telegram, pelo Instagram, por todos os canais que eu encontrei, né? Por quê? E chamei a todos os meus amigos, né? Eu estou chamando a todos os meus amigos. Para quê? Para que venham e contem sua história, tá? Essas histórias de que fazem que, às vezes, você que está ali, né? Pode se interessar por alguma coisa interessante disso, e, de repente, você está vivendo um processo desse e não se dá conta, tá? Não sei se está entrando um barulho aqui, mas tá, deixa eu ver, talvez se eu colocar aqui, será? Será que se eu coloco, não sei, está voltando algum som aqui, não sei, você está escutando, Jorge? Agora parou um pouco, mas antes estava dando uns apitos, né? Estava dando uns apitos. Porque eu não consigo zerar total daqui do meu celular. Ele não zera geral. Ele sempre fica voltando alguma coisa. Talvez se eu colocar, não sei, algum fone do ouvido, será? Bom, vamos continuar assim, vamos ver como é que a gente consegue fazer, né? Então, a ideia é essa, né? A ideia é de que, na verdade, a gente acabe fazendo com que as pessoas descubram, né, isso, e, de repente, podem se interessar por essas terapias, que podem ser interessantes, ou encontrar uma porta de entrada, né? Acho que esse é o principal motivo, né? Em fazer com que as pessoas encontrem, abrir várias portas de entrada, para que as pessoas possam entrar, se tiverem necessidade de entrar. Tá? Então, vamos lá apresentar a nossa convidada. Berta pode falar. Só ela é portuguesa, né? Mora na Ilha dos Açores. E, às vezes, eu até já falei para ela, assim, ó, fala devagar, porque, às vezes, os brasileiros não entendem. Aqui está voltando bastante esse... Ai, como é que eu vou fazer aqui? Peraí. Tá com o vídeo aberto ou não, né? Como o Porque às vídeo vezes está aberto? assistindo no YouTube, daí... Não está o vídeo aberto. Não está o vídeo aberto. Eu Tá. só não sei onde tem o meu... Mas da onde será que vem, então, esse som? Meu fone de ouvido. Se eu conseguir colocar o fone de ouvido aqui no celular. Espera aí, só 2 minutos, só 2 minutos. Berta, vai se apresentando, põe a câmera para ela, tá? E ela vai se apresentando quem que é, onde mora, vai contando aonde você está, vai contando as tuas histórias, tá bom? Eu já venho que vou ver se eu consigo arrumar aqui. Ok. Olha, o meu nome é Berta Terra, eu sou portuguesa, sou dos Açores, do arquipélago dos Açores, uma ilha que se chama Faial. O arquipélago dos Açores são 9 ilhas e eu sou de uma que se chama Faial. Eu sou terapeuta holística desde 2015. A minha caminhada começou a fim de 2012, 2013, quando as coisas na minha vida estava tudo bem externamente, mas dentro de mim algo faltava, algo não estava bem. Eu tive necessidade de perceber o que é que eu estava cá fazendo, porque se realmente se a vida era só aquilo, não é? Já não fazia assim muito sentido estar cá, e então eu tive bastante necessidade de me encontrar
E em 2013 realmente começou, no início, em janeiro de 2013, logo a seguir ao portal 21/12/2012, começou a minha caminhada do autoconhecimento, até que chegasse às terapias. Comecei, claro, por começar a fazer terapias, não é? Recorrer às terapias, até que chegasse a começar a fazer os cursos em 2015. Não sei, Rosário, se depois queres ir perguntando como é que queres fazer. Então, eu quero saber assim, como era teu contexto? Explica mais ou menos, como é que você estava, né? Naquele tempo, Okay. você não conhecia nada, né? Como é que foi? Porque é isso que eu acho que é interessante para o público, né? Saber, de repente a gente é uma pessoa normal, comum, né? Que está cheia de problemas, que nunca teve a visão da terapia, porque aquelas pessoas que já sabem de meditação, de terapia, disso, daquilo, né? Que são os buscadores que buscam por tudo quanto caminho, mas mesmo o buscador teve um momento em que ele não era buscador, né? Foi uma dor que fez ele ir atrás de alguma coisa. Então, conta aí essa situação onde você estava perdida de repente no meio do caminho, né? E como que surgiu uma ideia para você começar a fazer um caminho de conhecimento, né? Ok, eu trabalhava na área da saúde, em análises clínicas, foi mais de 20 anos nessa área. Entretanto, eu esqueci de dizer, mas eu tenho 49 anos, não é? Fiz agora em abril, para o ano faço os 50. E então, com 30 anos, eu divorciei-me, tinha uma filha com 11 anos e, pronto, trabalhava num laboratório de análises, não é? Era a minha vida e, entretanto, comecei também a fazer part-time numa clínica à noite. Então, eu trabalhava dia e trabalhava após laboral também em part-time. E isto após o divórcio houve várias coisas, não é? Fui estabilizando a minha vida, comprei a minha casa, um carro, fui estabilizando ali a minha vida. A minha filha foi crescendo, não é? Estudou. Entretanto, aí, em 2011, que eu deduzo que tenha sido próximo do portal do 11/11, eu tinha a minha casa, tinha um emprego bastante bom, eu ganhava bem, fazia o part-time, a minha filha estava já tinha acabado os estudos, ela entretanto já tem 30 anos, também foi bem muito nova, e ela estava já trabalhando, e portanto estava tudo ok na minha vida, mas eu não estava. E comecei primeiro na altura se chamava um síndrome vertiginoso, eu estava ali, mas aquilo parecia que estava numa outra dimensão, era uma coisa muito estranha. E, entretanto, isto foi-se arrastando, terá sido por volta do portal do 11/11, agora que as coisas vão começando a encaixar, o que é que se passava, porque eu na altura não percebia nada, não é? Entretanto, lembro-me que início de 2012, por isso eu sei que foi a seguir ali ao portal do 11/11, eu faço anos em abril e eu lembro que eu fiz uma festa e convidei todos os amigos que na altura eu tinha, muita gente. E eu lembro-me que tive uma conversa com só uma ou duas pessoas e disse que era a última festa que eu fazia. Neste contexto, a minha vida social, da maneira que era, porque eu tenho uma vida social bastante ativa, bastante agitada. Para além de trabalhar, fins de semana saía muito, era uma vida completamente diferente. E eu lembro-me de dizer que eu sabia que a minha vida ia mudar naquele ano, completamente. É tal história, eu não estava consciente, mas havia uma parte de mim que já estava começando a despertar. E até perguntar, na altura, uma das pessoas perguntou-me se eu estava doente. Eu disse, não, eu não estou doente. Eu simplesmente sabia que ia ter uma mudança. E isto ainda arrastou-se o ano todo de 2012 até, realmente, o total 21/12/2012, isso foi mesmo uma chamada de atenção. Era muito forte, eu não sabia o que é que estava passando, eu não estava bem. E eu tinha que sair de onde eu estava. E então aconteceu houve uma série de acontecimentos que tinham que acontecer, porque é tal história, o universo está tudo muito certo, nós é que não temos esta percepção a maior parte das vezes.
Claro. uma série de acontecimentos... Espera, deixa colocar... falar para eles, né? Aqui. Na verdade, sim, você vê que ela estava perdida, ela não precisava de nada, né? Porque isso também... né? As pessoas acham que elas têm que entrar em terapia porque elas estão mal em alguma coisa. Às vezes não se está mal em nada, né? Você tem um casamento bacana, tem filhos, né, que estão encaminhados, tem dinheiro, tem um bom trabalho, mas mesmo assim existe algo dentro de você que está pedindo algo, né? E você vê que ontem eu estava contando do negócio porque que o 33.34, né? E que são 3 portais do 11.11. Então, o que aconteceu nesse período? Antes do 11.11, a gente estava no anoitecer galáctico. E o que acontecia no anoitecer? O anoitecer é assim, você acende uma luz, mas depois você anda 2 caminhos mais, pum, apaga a luz e você não vê mais nada, né? Então, as pessoas se perdiam, mesmo aquelas pessoas que estavam no caminho da espiritualidade, elas não conseguiam manter uma trajetória, porque a trajetória apagava, tá? E aí, quando apagava, você se perdia, aí você tinha que voltar de novo, porque eu não acredito que você só descobriu no 11.1. Você descobriu antes. Sim, eu agora tenho consciência que sim. Sabia Só muita que você... O que acontecia? Vinha uma luz e, pum, você apagava de novo. Isso mesmo. Então, aí que está. E daí começa a ter um processo de um despertar, né? E que não tem o que fazer. Então, continua contando ali o teu despertar. E o que é que eu fiz? Na altura, toda a gente, claro, que me chamou de louca, mas eu não conseguia mais. E eu, o que é que fiz? Falei na altura com a minha patroa, não é? E disse que tinha que sair dali. Pensei até que ia sair de cá, dos Açores, não é? Na altura tinha um foco de ir para a Inglaterra, não... simplesmente queria sair daqui. Eu não estava bem, então pensava que eu estava... O facto de não estar bem era onde estava, e não era eu. Estava tudo bem na minha vida, mas eu é que não estava mesmo bem. E depois tive que falar com um advogado, houve ali uma série de acontecimentos, como eu já disse, independentemente de, às vezes, alguma informação não ser humanamente a mais correta, era a correta que eu tinha que receber para dar os passos que eu dei para Deixa eu ver que diz que ela está com eco aqui, a Patrícia que está assistindo aqui, diz que está com eco. Jorge, como é que está aí? Não sei. O teu, você consegue... No Instagram ele tá com eco. Talvez se abaixar o volume do Zoom e falar só pelo Instagram. Ok, vou baixar o volume do Zoom. Está melhor, Patrícia? Porque pode até baixar o volume do Zoom, deixa eu ver. Fala por um só, né? Deixa mudo um dos dois. Ou deixa mudo o Zoom. Deixa eu ver agora se você consegue falar, se escuta? Eu estou escutando mais baixo. Olha, a Patrícia diz que está ok no Instagram. Está ok agora? Tá. Ainda tem um pouco de eco. Eu resolvi a Márcia também, a Márcia Muxa está aí. Eu resolvi colocando o fone de ouvido no celular. De repente, se colocar o fone de ouvido no celular, acaba melhorando. Tá, eu acho que agora mais ou menos organizou, vamos ver. A Lourdes está ali também. Ó, tá, aqui tá, agora meio de uma cortada no Instagram, tá bacana, mas tá legal, vamos lá. Ok, está melhor. Então... Então, eu estava, entretanto, saí do onde eu estava, dos 2 trabalhos, não é? Porque depois aqui em Portugal as leis, eu não podia fazer um part-time porque era recibo verde, porque não tinha o trabalho, então fiquei num período de desemprego, não é? Onde eu recebi um subsídio de desemprego. E esse ano, foi o ano de 2013, foi aí que eu comecei o meu autoconhecimento. Foi perceber, é a tal história, foi começar a fazer perguntas, o que é que eu estava cá a fazer, e realmente
porque é que eu estava mal, não é? E o que é que eu tinha que fazer. E logo ali, em março de 2013, eu conheci o Virgílio Ramos. Ele é de Lisboa, mas ele vem de vez em quando, ele vinha cá fazer terapias. E foi-me apresentado, foi a primeira vez que eu fiz terapias. O Virgílio também é músico, né? O Virgílio também é músico, né? Sim, o Virgílio. Eu conheci ele lá em Lisboa. É isso. E, entretanto, eu esqueci-me de mencionar que eu, desde que estava divorciada, em 2001, quando eu me divorciei, com 30 anos, eu já tomava antidepressivos e calmantes. Eu andava praticamente sempre medicada. Calmantes, antidepressivos e entretanto, foi-me apresentado o Virgílio e eu fiz as primeiras terapias na minha vida com ele em março de 2013 e fez todo o sentido, tudo aquilo que ele me disse, a forma das terapias. Eu fiz de solução de nós kármicos com ele e fiz a leitura de aura. E depois ele até ofereceu-me, porque ele diz que percebeu que tinha que fazer também a Rosa do Coração, que é uma terapia que ele faz, que é a nossa conexão com a nossa essência, com a nossa rosa. Como é e que ele é? diz A que Rosa do sentia que eu Coração tinha que se fazer chama. isso. A terapia se chama Rosa do Coração. A terapia da Rosa do Coração. Tá. E nessa terapia, ele faz a nossa conexão com o nosso essência, o nosso superior, a nossa rosa, e depois dá-nos uma folha, não é uma folha com umas instruções para a gente começar a se conectar com a nossa rosa, tipo uma meditação. Que ele dá as instruções, como é que a gente faz, e foi aí que eu entrei na meditação. Como é que é essa terapia? Como é que faz? Ela... Como é que é? Você pega eu não sei como é que ele faz, né? Porque estamos deitadas numa marquesa. Ele faz a conexão, chama-se terapia da Rosa do Coração, em que o terapeuta, neste caso era ele, fazia a conexão do ser humano com a nossa essência, com o meu eu superior, a nossa rosa. Na leitura da aura já somos sempre identificados, representados por uma rosa. Então é essa conexão que se faz. E depois o terapeuta dá-nos uma folha em que ele ensina nós a nos conectarmos com a nossa rosa, a fazer aquelas respirações, a mandar amor. É tipo de uma meditação. E foi aí que eu comecei, em março. Depois o Virgílio voltou em junho. Eu voltei a fazer as 3 terapias com ele e, entretanto, já deixei o antidepressivo que já tomava desde 2001, isto é em junho de 2013, completamente. E fui sempre reduzindo os calmantes, também tinha a parte dos calmantes. Entretanto, depois também conheci uma outra moça de cá que eu não conhecia, conheci em abril a Madalena, que ela fazia cura reconectiva. Ela tinha tirado o curso com o Dr. Eric Pearl, em Lisboa, e ela também fez-me as sessões. Portanto, foi mesmo assim uma coisa, e entretanto, em fim de 2013, eu já não tinha químicos nenhuns no meu organismo. Também foi um processo, foi também muita vontade. Entretanto, eu comecei a estudar, eu meditava, sempre recorria a outras terapias, mesmo à distância, às quânticas. Foram 2 anos, até 2015, que foi fazer muitas terapias, muito autoconhecimento, muita pesquisa. Foi um trabalho muito intenso. Em 2014, por exemplo, eu tive o ano 2014, de maio a maio de 2015, eu estive a trabalhar no Pico, que é a ilha aqui vizinha. E a gente deslocava via marítima e tinha meia hora de viagem para lá, de manhã, e meia hora de viagem para cá de retorno. Até essa meia hora... Deixa só explicar para a pessoa entender mais ou menos, né? Que você mora numa Açores, né? São 9 ilhas, né? Eu expliquei no início. Somos 9 ilhas e eu moro no Faial, e aqui o Pico fica muito próximo. É as ilhas mais próximas do mundo, é o Faial e o Pico. Você vê, né? Do Faial se vê o Pico, que é bem legal, a ilha do Pico. E há muita gente aqui que trabalha do Faial no Pico e do Pico trabalham no Faial. Há sempre um intercâmbio aqui entre as duas ilhas.
e Porque também é São perto, Jorge, né? nas margens Um do lugar Rio, do outro é perto. muito perto. É meia hora para lá de barco e meia hora para cá. E até essas meia horas, era a hora de almoço, era à noite, eu sempre estudei, sempre pesquisei. Eu ia com montes de um livro cheio de notas nas viagens, ia sempre a ler, a fazer processos já na altura. Pronto, foi 2 anos de um trabalho de pesquisas e de terapias. Sempre fiz terapias. E é assim, Rosário, eu na altura eu deixei de receber o dinheiro menos de metade daquilo que eu recebia, muito menos. Porque eu deixei de trabalhar. Precisa fazer essa transição, né? Não tem como. Exatamente, não tinha nada a ver com o que eu ganhava. Já tive um fundo de desemprego e depois fui para um trabalho que comecei a ganhar de baixo, um salário mínimo, que era muito menos de metade do que aquilo que eu ganhava. Mas o que é que eu fiz? Eu fiz escolhas. E o que é que eu escolhi? Eu escolhi a mim. Eu disse, eu posso não ter dinheiro para pagar a casa ou o carro, mas eu escolho a mim. A prioridade era eu. E então foi sempre nessa base de terapias, estudar, pesquisar, os meios todos que eu precisava para eu, o meu autoconhecimento, para eu sair de onde eu estava. Eu não estava bem. Mais ou menos, você vê que acontece a mesma coisa agora, né? Você vê o que está fechando? Está fechando o quê? A parte, não a parte da espiritualidade, não a parte do autoconhecimento, porque as pessoas estando em casa, elas podem até ir para um processo diferente, né? Mesmo na internet tem um montão de portas que você pode entrar. Mas o que está pegando hoje? É a parte também financeira, né? E não é porque se você não tem que escolher, né, entre a espiritualidade e o financeiro. O problema é que a pessoa não consegue, porque ela tem que como que parar para ela poder trabalhar com ela, se dar conta que ela é o principal para poder continuar em frente. Né? Esse é o processo. Depois você pode até ganhar mais, porque depois que você entrar no processo de ser você, você ganha mais. Mas, entretanto, aqueles 2 anos foram uns anos de desenvolvimento, de me encontrar, de ir percebendo algo mais, que não existia só aquilo que os meus olhos físicos viam, eu não era só um corpo físico, não é? Havia muito mais do que, não é só medicamentos, é só tratar o físico, porque é a tal história. O que é que havia por trás daquilo tudo, não é? Eu não estava doente, mas eu não estava bem. Claro, claro. E foi isso. Não deixa de ser um processo de doença, que ontem eu até falei bastante sobre a depressão, né? E muitas pessoas não sabem que estão em depressão, né? Esse é o principal problema, né? E é claro que eu estava. Trata porque não sabe que estão em depressão. Eu tenho consciência que estava em depressão, mas foi as terapias. Claro que eu não deixei de repente a medicação, não é? Fui fazendo lentamente, mas foi de março a junho deixar totalmente os antidepressivos que já tomava há anos e até ao fim do ano o resto. Foi aquele processo, aquele primeiro ano. E depois continuar a fazer terapias. E, entretanto, também fiz mesa radiónica com uma moça em Lisboa também, que por acaso também é Ramos, mas é Sandra Ramos. Não é parente do Virgílio, é tudo Ramos. Pronto. Para além da cura recognitiva, não é? Que ajudou-me, a cura recognitiva fiz várias vezes. O Virgílio voltou aqui nesse ano, é interessante, porque o Virgílio geralmente vem uma vez por ano. Nesse ano, em 2013, ele veio 3 vezes. Eu fiz sempre terapias com ele. Recolhi tudo. E depois, entretanto, comecei a fazer mesa radiónica à distância e todos os meses fazia uma sessão à distância com a Sandra. Ela fazia-me e durante 6 meses eu fiz sempre todos os meses. E até que eu decidi, eu lembro que no início de 2015 eu disse assim ao Virgílio, eu quero tirar um curso na área holística e é mesa radiónica. E ele disse, ok. E eu pedi a ele, aqui nos Açores era difícil isso, não é? E eu pedi a ele para ele ir vendo, isto no fim de 2014, desculpa, e pedi para ele vender alguma coisa em Lisboa, não é? Pronto, alguma coisa também fiável, não é? Que eu também não estava muito por dentro da área holística, entretanto eu já tinha estudado tanta coisa, não é? A física quântica, queria
fascinava, aquela parte do que a gente pensa, criar e tal, já estava muito em mim, e por isso eu disse ao Virgílio que queria fazer o curso de mesa radiónica, e eu lembro-me que, acho que em janeiro ou fevereiro, eu marquei para maio esse curso. Eu não sabia, Rosário, como é que ia pagar o curso. Eu não fazia a mínima ideia, mas é a tal coisa, a gente quando escolhe acontece. E eu pedi ao universo para me mostrar se realmente era por aí que viesse a forma, o tempo. Eu estava trabalhando, eu não sabia como é que ia ser, se tirava férias, porque acabava o contrato a 5 de maio e eu tinha que estar em Lisboa a 14 de maio. E eu disse, eu não sabia como é que ia ser, e o universo mostrou-me tudo. O meu patrão do Pico foi uma pessoa espetacular, tipo como se fosse para limpar o karma dos últimos empregos. E então ele disse-me que não lhe convinha mais meter como funcionária, porque ele tinha um encargo extra, ele pagava-me as viagens. E ele disse que dava-lhe mais jeito de me pôr novamente no fundo de desemprego e ter uma outra funcionária mesmo lá do Pico, não é? Pronto, era mais viável para ele, e a gente entendeu-se muito bem, e no dia 5 de maio acabava o contrato, e no dia 14 de maio eu tinha que estar em Lisboa. Pois ele pagou-me tudo aquilo que precisava pagar, de indemnizações e não sei o quê, e esse dinheiro deu-me mesmo bem para pagar o custo, as viagens, a estadia. O Virgílio Ramos ofereceu a sua casa e eu fiquei na altura lá, mas foi tudo o universo mesmo a mostrar, ok, é por aqui, e foi interessante. Claro, porque na verdade pela mesa radiónica. Essa coisa que vem também, às vezes, não ter dinheiro para fazer determinado curso, é que, na verdade, você precisa acionar o teu eu, né? E é como que se te colocam meio em xeque, né? Bom, você realmente acredita em você, né? Porque o processo todo é resolver o eu sou, né? O que eu sou? Então, a gente pode estar aqui, você tinha o menu da Terra todo definido, né? Que eu estava contando ontem, né? Qual é o menu da Terra, né? O menu da Terra é você ter um bom emprego, ter um marido, ter filhos, né? Tudo legal, tudo certinho, mas isso te traz felicidade? Não, não necessariamente, né? Então, o que acontece? Você, às vezes, tem que ir buscar o quê? O teu eu sou, né? E aí é que se põe em xeque, porque geralmente você tem que fazer um movimento que você não tem, é como se você caísse no abismo, mas na verdade você não está caindo no abismo, simplesmente você tem que acreditar em você, e a partir do momento que você diz eu acredito em mim, né, e vou de qualquer maneira, aí a coisa acaba acontecendo, né, e é um processo assim. Eu até na altura não foi bem, eu comecei porque eu antes não, eu fui educada na religião católica, mas entretanto depois aquilo não fazia assim muito sentido e não era praticante. E eu tinha dúvidas se existia Deus, essas questões que nós todos pomos, Era que eu acho que você e depois caiu, aquilo como... Não, está tudo certo, está tudo certo. Não me estão a ver? Ok. É que não, é que deu uma brecada aqui na... Pode repetir o que você falou. Acho que repete o que você falou. Aqui, quando eu comecei o meu início, a minha fé, a minha confiança não era em mim, vou ser sincera, era em Deus, não é? Eu primeiro tinha dúvidas, eu fui educada na religião católica, era aquilo que eu estava a dizer. Pronto, como a maioria aqui. Mas depois havia coisas que não faziam sentido para mim, nunca fizeram. E depois eu afastei-me e não era praticante, não era católica, mas não praticante, e punha em dúvida se havia Deus, não é? Se existia mais do que isto. E então comecei só acreditava naquilo que eu via, ponto. Não havia mais nada, os seres humanos. E depois essa virada de perceber, não, afinal existe algo mais, não é? E não comecei pelo meu eu superior, porque o Virgílio não me falava muito, ele fazia as coisas, mas deixava-me eu ir por mim. E eu estava naquela, ok, afinal existe um Deus, realmente existe um Deus, e eu fui sempre na fé, na confiança. Se existe algo mais que isto, não nos deixa sofrer de certeza. Se nós estamos a sofrer, há um motivo e de certeza que não é um castigo. Há uma coisa que eu tinha que perceber, o que é que se passava. E eu tinha que ir percebendo tudo.
E tem sido uma caminhada, eu ainda continuo aqui para perceber mais, não é? Mas a caminhada nunca para, né? Nunca para. E você se acostuma, né? Você começa a ver que você relaxa. É que nem aprender a dirigir, né? Quando você aprende a dirigir, você tem a embreagem, o freio, é tanta coisa que você diz, não vou conseguir nunca conseguir associar tudo isso, né? Depois que você consegue já associar tudo isso, a coisa começa a melhorar, né? Aí você vê que você fica mais sossegado em determinadas coisas, né? Que você já sabe que você pode se atirar porque vai ter alguma coisa que vai amparar você, né? Então, aí começa a entrar mais confiança, né? Era a confiança que te disse, ok, era a fé, tem que ter não fé. vai falhar nada, seja lá de forma for, nunca me vai falhar nada. E foi sempre nessa base, nessa confiança, nessa fé, que eu fui avançando. Claro. E atualmente sou terapeuta, mas sou uma pessoa feliz. Eu não ganhei um euro ou milhões, não é? Não me dá nada em dinheiro, mas não me falta nada, sou feliz. Sinto-me realizada. E ainda tenho muito. Continuo sempre a fazer terapias, recorro aos meus colegas, tu sabes, Rosário, a vocês também. Faço a mim, não é? Recorro a todos os meus colegas, pago terapias, porque isto é uma continuação, não é? A evolução não para, a gente não chega a um patamar e está feito. Claro, não. As coisas não param, Continua. né? E também essa E a troca estudar, estou sempre a estudar. Claro, e essa troca também de terapias é muito legal, né? Porque você acaba fazendo com uma outra pessoa, né? E você recebe a terapia também da outra pessoa, e acaba sendo muito legal, porque acaba sendo até meio viciante o negócio, né? A gente acaba terapia o tempo mas todo. É um vício tão bom, tão maravilhoso. Eu nem tenho palavras. Eu sou mesmo grata a todas as pessoas, mesmo aquelas que do meu passado, todas contribuíram para eu estar onde eu estou agora. Todas, sem exceção. Porque é a tal história, nós agora quando expandimos mais consciência, percebemos que tudo foi tão perfeito, que aquelas imperfeições foram tão perfeitas, que nós humanos nunca conseguiríamos fazer tão perfeito. É mesmo uma coisa que encaixa na perfeição e que nós, enquanto seres humanos, às vezes estamos a enxergar só realmente o errado, não é? Aqui, porque é que aconteceu isto? E afinal aquilo é que nos levou a isto, não é? E é tudo uma caminhada e é tudo... Claro, e aí acaba sendo bacana porque você acaba trazendo um outro processo, né? Dentro de si, que acaba sendo... E desde que entrei nesta área, cada vez sinto mais fascinada por o meu autoconhecimento, quem eu sou, tudo aquilo que a gente estuda e a nível de consciência, não é? Porque eu, entretanto, entrei para o Access Consciousness, como tu sabes, e o facto de expandir consciência realmente isto nunca acaba e cada vez a gente também quer saber mais. Quanto mais sabe, mais temos noção que sabemos pouco e há a necessidade de saber ainda mais, de recorrer mais. Investigando, né, acreditando nas coisas, né, o que se pode fazer, o que não, né? Você vê que Axis, né, que ele trabalha muito com parte do corpo, né? Porque tem as barras, né, que você faz através do corpo, mas essa parte se fechou nesse tempo agora, né? Então, para dizer, bom, mas também existem umas outras partes, né? Você pode trabalhar através da consciência, né? Tanto é que o fundamento continua aberto, para quê? Para que as pessoas continuem trabalhando com isso, né? Mesmo que seja à distância, né? Mesmo as nossas terapias, elas são todas quânticas, então nós já fazíamos elas todas à distância, né? E acaba sendo muito legal, porque as pessoas têm como entrarem, têm portas para entrar, né? E isso é muito legal. Tá, mas eu queria que você falasse um pouco sobre a tua caminhada com os números. Tá? Porque, de repente, tem um montão de gente, certo? Que está vendo números diferentes, né? Que vê os portais, porque sabemos que os números são portais, né? E às vezes pensa que é maluco, né? Porque geralmente as pessoas pensam que se está vendo alguma coisa que sai do menu da Terra, diz, bom, eu sou louco e o que eu vou fazer? Né? Então, eu queria que você falasse alguma coisa que viesse para você, porque assim, até ela me perguntou, mas se não vamos treinar, né, um pouco o que a gente vai falar? Eu disse, olha, eu acredito no que vem, tá? Quando se há energia de alguma coisa,
a gente tem que deixar fluir, porque você nunca sabe quem que está do outro lado, né? Ou quem que vai poder ver esse vídeo, né? E quando a gente flui, simplesmente abre o nosso campo para que as pessoas que têm que chegar nesse vídeo, que cheguem, né? Então, por isso que eu disse, olha, eu não sei o que eu vou te perguntar, mas vai vir a hora que eu vou te perguntar. Tá? A minha caminhada... Eu agora, justamente, foi essa coisa. Eu sei que você sabe muito dos números, né? Que você passou por alguns processos com os números, então conta algumas coisas sobre os números e como que os números entraram na tua vida. Né? Eu estou sendo conhecida como a bruxa dos números. Foi uma das coisas que eu comecei a estudar, porque eu estudei muita coisa, continuo a estudar durante estes anos todos, apesar de ter muitos cursos, não é, na área holística, já tenho alguns, mas não tirei metade daquilo que eu já estudei. E como é que eu comecei? Uma das coisas que eu utilizava para comunicar era aqueles portais, eram os números repetidos. Isto desde mesmo 2013, logo no início. Números repetidos, e alguém me chamou a atenção porque isto eram mensagens. E eu comecei por ver num site, isto tem a ver com a numerologia angélica, que eu identifico-me bastante. E eu ia pesquisar sempre que via algum número repetido para tentar perceber, ok, isto é o caminho, não é? Porque cada repetição de números havia uma explicação e tal, e tal, e tal. E aquilo ia, mas era uma forma de eu, que andava aqui meia perdida, tentar, era mais um apoio, ok? Mais um apoio. Nem sabia porque é que fazia isto, simplesmente andava nisto. A história dos números foi quando eu fiz o primeiro curso de barras da Access. Eu nunca tinha feito, para além, tinha esta caminhada todas já estas terapias, todos os outros cursos na área quântica, e quando fiz o primeiro curso de barras da Access, eu nunca tinha recebido barras, e fiz o primeiro curso, e como toda a gente sabe, toda a gente que já fez o curso, nós recebemos logo 4 sessões no curso, não é? Fazemos 2, recebemos 2, porque equivale a 4. E no outro dia, eu acordei numa energia completamente diferente. Eu expandi tanta consciência que entrei numa vibração para cima de 6ª dimensão. E eu comecei a acessar a minha sabedoria, aquilo que eu vinha trazer ao planeta. Isto eu ainda estou a trabalhar, não é? Mas na altura foi-me mostrar, eu tive 2 semanas, mais ou menos, a receber informação, a tomar notas, era-me mostrado muita coisa, eu consegui estar, naquele momento eu acessei os túneis de tempo e de espaço, eu no momento presente acessava tanto vidas passadas como para a frente. Eu consegui ir pelo menos 2000 anos atrás, não é? E depois ter visões para a frente, foram coisas que me foram mostradas. E eu ficava, na altura havia coisas que eu ficava para a frente, eu via que era eu, mas eram coisas que eu ainda não tinha vivido. Depois houve coisas que aconteceram e outras coisas que ainda não aconteceram. E uma das coisas realmente eram os números. Então, como é que é? Eu tenho um conhecimento que afinal não é só os números repetidos. O universo comunica connosco através de todos os números. Tudo aquilo que nos chama a atenção, seja uma hora, uma matrícula de um carro, uma conta, não precisa ser repetido. As repetições são mais fortes, são chamadas de atenção, são portais, que a gente pelo menos intenciona atravessar, e chamadas de atenção muito fortes. Mas todos os números é como se nós estivéssemos a ler, só que é por números. Isto é uma sabedoria que eu vou trazer, que eu estou preparando, estou expandindo consciência, é uma coisa que eu vou trazer, uma forma de comunicar ao planeta Terra, não sei ainda como, para mim é muito fácil, porque assim, a gente não, é uma comunicação que não é linear. Não se consegue dizer que o 19 e 14, por exemplo, será sempre isto. Depende do contexto, depende eventualmente de uma pergunta, depende da situação e porquê a chamada de atenção. E então há que saber ler, mas é ler, mas com uma interpretação.
temos que ter vários. Eu estudei, para além da numerologia angélica, também li livros da numerologia kármica, tenho algumas noções da cabalista, e, entretanto, depois fiz o curso com vocês no ano passado, da hermética. Você fez um curso com a gente da numerologia. E pronto, eu tenho várias noções para me identificar mais. Para quê? Para comunicar ainda mais. Porque o 5 não quer dizer que seja só mudança, pode ser uma cura. Claro. Porque o quinto raio cósmico é o raio da cura, não é? Mas também o 5 representa mudanças, viradas, não é? Essas coisas. E então isso é algo que eu vim trazer ao planeta. Foi uma coisa que eu acessei, e depois, aquelas 2 semanas, eu passava... bastava clicar, por exemplo, no telemóvel, aparecia a hora, eu já sabia o que é que... Eu estava em conversa com o universo, com o todo. Para além de estar conectada com o todo, porque eu estava numa vibração superior à 6ª dimensão, era como se eu estivesse a conversar contigo agora, estás a perceber? Só que eu conversava com o universo, com o meu superior, com tudo. E as mensagens vinham, era tudo muito fácil. Agora, eu sei ainda, mas é uma coisa que eu tive que baixar a vibração, para nós mantermos vibração de 6ª dimensão. Aqui ainda há muita densidade, é muito difícil. Eu tive 2 semanas maravilhosas, mas ao mesmo tempo eu sentia o peso desta dimensão. E por isso é que eu percebi, ok, nós realmente temos que baixar a vibração para cá vir, para depois ir elevando tudo, não é connosco, não é só nós. Nós fazemos um trabalho que nunca é só para nós, que começa sempre em nós, mas está sempre expandindo para fora, não é? Trabalho interno para que afete tudo à volta. E então, sei lá, eu acessei... Foi uma parada que tinha que vir, né? Talvez todo esse processo que você passou, né? Era uma chamada para esse processo. Então, várias pessoas, né? Ou eu digo quase todas as pessoas, só que as pessoas não conseguem acessar isso, né? Nós temos uma missão aqui na Terra. E, às vezes, a nossa missão temos que ter algum processo assim, que nos faça parar de alguma maneira, para que a gente se conecte com a nossa missão, né? E, às vezes, como tem o nosso ego e tem o nosso inconsciente, o que eu falo, né, que tem 2 caras dentro de nós, tem o consciente e o inconsciente, né, que eles estão ficando um com o outro, né? O que acontece? Esse processo acaba de separar um pouco, de achar... Nós temos a sensação de que a gente fez uma besteira, de repente, né, de que deixou tudo, saiu de tudo, porque dá essas sensações, né? Às vezes a gente faz a mudança porque é obrigado a fazer de alguma maneira, né? E depois você meio que entra no desespero, que é o que está acontecendo mais ou menos agora na quarentena, né? Muitas pessoas entraram em desespero, né? O que eu vou fazer? Deu primeiro o choque, depois entra em desespero, o que vai fazer? Mas, de repente, se está tendo um processo desses, que eu acho que deve ter muitas pessoas que estão com um processo de despertar mesmo, né? E esse despertar justamente para quê? Para que elas venham e tragam e façam aquilo que elas têm que fazer e parem de se distrair com coisas que não eram, né? Porque, na verdade, o que aconteceu com você? Fizeram com que você tomasse consciência desse processo dos números, né? E talvez vai descer alguma outra coisa diferente, né? Mas você primeiro passa num processo que você acha que você está fora da realidade, aí agora você está se acostumando, né? Eu acho que você já está nesse processo de que você consegue conviver aqui na Terra e consegue conviver lá em cima. Isso mesmo. Consegue viver nessas 2 dimensões. Já consigo fazer a conexão perfeitamente. Fazer a conexão, porque às vezes não é fácil. A gente está só numa dimensão, depois está só na outra. Agora, o que tem que fazer? Juntar essas 2 dimensões, né? Para quê? Para que você possa realmente trazer o que você veio fazer, né? Trazer essa consciência dos números, né? Que muitas pessoas nem se dão conta, usam os números e não se dão conta que tem por detrás deles uma série de coisas que a gente pode contribuir, né? E que podem nos ajudar a fazer um processo, né? Então, muitas coisas que descer, né? E por isso que eu acho assim, quando a pessoa começa a trabalhar consigo mesma, ela começa a encontrar o seu portal, o que ela veio fazer,
né? E a partir do momento que ela está aqui para servir a humanidade, porque todos nós somos canais e todos nós temos algo especial para servir, né? Então, aí que começa esse despertar e que é muito interessante, né? Mas, entretanto, claro que foi muita coisa mostrada, mas uma coisa que me ajudou bastante, por exemplo, também quando eu fiz o Empreendedor de Sucesso com vocês no ano passado, foi ainda mais claro para mim, porque apesar de ter acessado aquilo tudo, não é? Pois havia que digerir, havia que processar, porque eu antes das barras da Access, para mim, eu achava que era muito difícil comunicar para lá. Depois, que foi como se tirasse aquele lixo todo, não é? Porque eu já tinha também muito trabalho feito até essa altura, entretanto também já tinha tirado outros cursos, não é? Do instrumento radiónico, já estava numa vibração bem mais elevada, e aqui deu aquele salto para me mostrar tudo, e depois tipo, agora, processar. Lembro-me depois quando fomos fazer o fundamento, que foi quando eu conheci vocês o ano passado, em abril. Lisboa, né? Que a gente foi para lá e acabou fim de março. Foi o que me ajudou, porque eu recebia muita informação e então eu falava muito depressa, lembras-te? Vocês não me percebiam. E então o Douglas ensinou-me a criar as duplas. Para quê? Para em vez de eu só receber tudo sozinha, então criei as minhas duplas, esta para isto, e então a informação vem quando é necessário, da forma mais calma, e eu estou tranquila, já consigo falar mais pausado. Quando eu conheci a Berta, não conseguia entender nada que ela dizia. Ela falava. Eu estava recebendo aquelas mensagens toda, e depois era toda a hora, estava downloads, e eu, ok. E o Douglas aí ensinou-me. O fundamento para mim foi uma grande contribuição, entretanto eu já voltei a repetir e vou voltar a fazer outra vez. Foi uma grande contribuição, eles têm sido uma grande contribuição também na minha vida. Sei lá, eu nunca mais parei, e tu sabes, não é? É mais cursos, é mais terapias. Fomos ao Peru agora, no início do ano. Fomos no Peru agora, né? Com os meninos. Tínhamos que ir fazer aquele trabalho também lá. E depois uma coisa que me ajudou, que vocês me ajudaram também na altura no fundamento que vocês me indicaram, foi Matias de Stefano. Matias também tem muita coisa pois, bacana. Porque aí quando eu ouvi depois alguns vídeos do Matias de Stefano, é que eu percebi que tinha acessado para o futuro, que aquilo passado, uma coisa que é vidas passadas, a gente até percebe. Agora, outras coisas que ainda não aconteceram, a gente fica muito confusos. E depois, o ouvir o Matias Stefano, eu percebi muita coisa que me tinha sido apresentada, porque um dia mais forte de receber muita informação das coisas, o que é que estava cá na Terra, estávamos na Terra e essas coisas, isso tudo, foi exatamente um ano antes do Portal 2 de 2 de 2020. E havia um motivo, e então depois de ouvir o Matias Stefano, eu comecei a encaixar muito mais as coisas que também tinha recebido, porque havia muita informação para processar. E humanamente, para mim, ainda estava sendo difícil, não é? Mas pronto. Mas está ainda há muita coisa. Muitas pessoas que estão recebendo um montão de informações e que não se dão conta, né? Ou que estão ficando enlouquecidas porque acham que tem um montão de problemas, né? E na verdade não é. É que se abriu, de repente, algum processo de canalização, né? E que elas não estão conseguindo acessar isso com claridade, né? E muitas vezes também tem as crenças da religião, né? As religiões colocam muitas crenças, elas são positivas, eu não acho que a religião seja ruim, ao contrário, tá? Eu acho que a religião é um caminho, né? Sustentação, é um caminho que está ajudando a muitas pessoas e vai continuar ajudando a muitas pessoas, né? Mas tudo tem um processo de evolução. Às vezes você entra por esse caminho e aí você vai evoluindo e você percebe que você tem que romper um outro nível, né? Para conseguir entrar num outro processo, né? Porque as coisas vão caminhando. Não, por isso que eu digo, não porque você não veja as outras dimensões, elas não existem, né? Exato. Porque você não consiga ver o futuro, que ele não existe, né?
Não porque você não consiga ver os espíritos é que ele não existe. Então, é todo esse processo, né? Mas consegue abrir um pouco as nossas crenças, abre outros véus, né? A minha vantagem em relação às pessoas que não percebem é que eu, como tinha tirado o curso das barras, eu aprendi a fazer as perguntas. E então, aquilo vinha perguntas que eu claro que eu nem tinha dado no o primeiro curso de barras, Rosário sabe como é que é, pronto, as bases, os pontos e tal. E vinham-me perguntas que vinha logo ali automático e depois logo a seguir já vinha a resposta e eu consegui ir digerindo através de perguntas, sabia que eu é que estava no comando e então eu dizia, ok, porque houve uma altura que era sempre as informações principais, eu era sempre acordada às 3 da manhã, era das 3 às 5 da manhã. Eu sei, porque o meu gabinete, como a Rosário sabe, é aqui na minha casa, eu saía do meu quarto, vinha para o gabinete e vinha escrever, vinha a receber as informações e tal. Depois eu pedi para as informações virem mais devagar e a partir das 6 da manhã. Foi fácil para mim, o acessar à consciência foi para mim muito fácil porque eu percebi quem eu era, não é? E que eu estava no comando. E então eu estava comandando, apesar de não ter toda uma expansão de consciência que no fundamento depois foi uma grande contribuição, não é? Mais os outros cursos, atenção. Mas nesse processo que foi logo ali em janeiro de 2019, o ano passado, não é? Depois fui fazer o fundamento porque eu já sabia através das datas com quem é que tinha que fazer o fundamento por causa dos números. Os números te levam a... Já tinha recebido essa informação. Ia conhecer pessoas como a Gabi e a Rosário, não é? E todas as pessoas que eu conheci, foi tudo contribuição, então eu já sabia o que é que ia fazer a seguir, não é? O processo a seguir, que ia ser fundamental para realmente ir ancorando e depois, se calhar a partir do ano, eu estou no ano 9, tu sabes o que é na numerologia hermética, para o ano é o ano 10, portanto, deduzo que a partir do ano que vem muita coisa vai começar aqui a movimentar e eu este ano precisava desta pausa porque eu recebo muita informação sempre e entretanto acessei a outras coisas, não é só os números, não é? Um outro reiki diferente, as frequências da água, outra coisa, porque é a tal história dos números, mas também tem e está sendo maravilhoso para mim. Tem várias informações, né? Porque é que nem é que nem o computador, né? Na verdade, todas as informações que a gente tem, né? A gente escolhe o que a gente quer assistir, né? E dependendo do que a gente quer assistir, a gente vai por um caminho. Então, quando você vai perguntando, que você falou a questão das perguntas, né? Esse cara, o inconsciente, ele é acessado através das perguntas, né? Então, você tem que acabar perguntando, porque é a maneira de você acessar o inconsciente, né? Começar a colocar ordem, porque senão é como se vivessem duas pessoas, né, com você. Né? Eu lembro que eu tinha medo de mim mesma. Né? Eu digo, tem uma parte de mim que eu desconheço. Né? Como é que eu vou fazer com essa Rosário que eu não conheço? Tá? E aí você começa a ter consciência, você começa a trazê-la, né, sem medo, começar a trazer esse processo, né? Até que você começa a colocar em ordem as tuas coisas, e muitas vezes esse colocar em ordem, às vezes, fora também leva várias coisas. Eu já vi, por exemplo, pessoas que se separaram, né, que perderam o emprego, que tiveram que mudar o emprego, né, porque o trabalho que eles faziam não serve mais, né? Então, assim, várias coisas que a gente acaba tendo que mudar, porque percebe que isso não está de acordo, né? Então, isso é muito legal, né? E o que eu estava dizendo ontem também, de que, na verdade, quando a gente é terapeuta, ninguém se torna terapeuta porque, eu vou ser terapeuta, eu sonhei que vou ser terapeuta. Muito difícil, né? Eu nunca pensei nisso. Não, as pessoas nem pensam, né? Elas entram por outro caminho. Só que, mesmo que você, por exemplo, queira, né, ser terapeuta, porque veio com essa missão de ser terapeuta, o que acontece? Mesmo que você não queira fazer terapia, você acaba entrando nas terapias.
Porque na hora que você vai fazer uma formação, não tem como, né? As cobaias para a formação é você mesmo. Então, você acaba fazendo a terapia igual, de qualquer maneira, né? Então, por isso que é um caminho muito legal, né? E você começa a ter uma comunidade de pessoas, né? Que pensam igual a você. Porque eu acho que assim, quando você estava nesse processo de não ter ainda nada, você é capaz que se sentia muito sozinha, porque ninguém entendia. Foi um processo bem solitário, bem solitário. Né? É um processo solitário, onde você acha que você está sozinha no mundo e que ninguém consegue entender, e tudo que você fala, ninguém vai conseguir entender o que você fala. Né? Isso mesmo. Depois eu tive a bênção de ter ficado amiga do Virgílio, e era duas pessoas que eu falava, era o Virgílio e depois aquela moça que eu conhecia, a Madalena. E era assim, tudo o que eram as minhas amizades antes, eu não conseguia comunicar, a gente não se entendia. Eu fiquei muito isolada. Porque mudou tudo, nem né? Família, nem família, nada, bastante isolado. E a minha família a gente dá-se muito bem, independentemente de cada um estar na sua, porque eu não me imponho nem as terapias, nem aquilo que a minha filosofia de vida sequer à minha família. É a minha filha que realmente segue as minhas passadas, faz terapias, até já tirou as barras, o presente e tal, mas o resto da família não, mas a gente dá-se todos muito bem, cada um está lá na sua vida, respeitamos uns aos outros. Também tenho a minha mãe e a minha irmã mais nova, por exemplo, têm uma outra religião, elas também não se impõem, a gente não se impõe uns aos outros, estamos sempre uns para os outros, mas sempre com respeito, ninguém interfere em ninguém, está tudo certo e pronto. Claro, porque no começo você primeiro tem que, na verdade, você primeiro descobre, né? Aí você mesmo se isola das outras pessoas porque você não sabe explicar aquilo que está sentindo, né? Isso mesmo. Que são as outras pessoas que não entendem você, mas é, na verdade, você que não entende como explicar isso, né? Aí depois você começa a ter mais consciência daquilo, você começa a acostumar, começa a ver que aquilo é um processo teu natural, né? E aí você, pouco a pouco, vai ser um vendedor daquilo que você está fazendo, né? E aí você começa a comunicar às pessoas e as pessoas começam a dizer, bom, se ela estava perdidona, né? Agora ela está começando a se encontrar, né? Ó, eu acho que vai encerrar o vídeo aqui no... Peraí. No Instagram Compartilhando o GPT, peraí. Deixa... A Patrícia... Ah, bom. Já caiu. Já caiu. Quer dizer que a Patrícia fez uma pergunta para a Berta, mas... Sim. Tá, pode fazer, mas faça. Nós continuamos no YouTube de qualquer maneira. Nós continuamos no YouTube e eu respondo à Patrícia aqui pelo YouTube. Jorge, qual foi a pergunta que ela fez? Claro. Ela perguntou com quais processos você está trabalhando atualmente. Olha, continuo sempre com o instrumento radiónico, tenho a numerologia hermética, as barras, para além de ser facilitadora do curso, não é? Das barras. Também sou manifestadora da energia do presente. Tenho também o curso avançado do presente, que é para conduzir vivências, não é? Em grupos. A numerologia hermética, também tenho o curso dos anjos da criação, e dentro do Access, claro, para além de dar o curso, atendo também com as barras da Access, acho que também tenho o curso das entidades, mas pronto, acho que basicamente é mais ou menos isto, é o que estou, já está bastante. Obrigada, Jorge. Então, isso é bacana. Às vezes estou escrevendo aqui que não pode errar no negócio aqui. E também tem a numerologia hermética, não sei se mencionei, já são uns quantos que eu às vezes também... Porque eu, quando faço um atendimento, a pessoa, quando vem, eu utilizo aquilo que eu sinto que tenho que utilizar. Não é só... A pessoa não vem só para fazer umas barras, a pessoa não vem só fazer um instrumento radiónico. A pessoa vem, eu digo à pessoa, eu vou utilizar aquilo que eu achar que é preciso utilizar. E eu utilizo as técnicas todas que eu tenho disponíveis e que acho que vai ser contribuição para aquela pessoa. Claro. Açores, Portugal, peraí.
Deixa eu ver se eu escrevi certo, porque da outro dia eu fui rápido aqui, escrevi errado, e daí acabou dando errado. E daí o Instagram diz que é como se desconsidera o que você está fazendo, né? E ele perde tudo que se teve interação, se teve coisas, você perde tudo. Então, vamos lá, arrumar tudo direitinho. Acho que está tudo certo. Deixa eu colocar aqui. Não Viva a Vida Entrevistas, conclui. Entretanto, agora com a pandemia, o custo das vagas, claro, ficou mais parado, mas eu agora este mês, aqui as coisas começaram num contexto não muito... Vou começar a dar outra vez o curso, com 2, 3, 4 pessoas só, porque agora as coisas foram já abertas, com as devidas precauções, com a máscara. Está aberto ali? Já está aberto em Portugal, ali, nas Açores, está aberto já ou não? Ainda as ligações, não tudo normal, mas está tudo... Tem que ser, está as coisas entrando na normalidade, mas sempre a gente tem que usar máscara quando for a sítios públicos. E ainda dentro da privada, cabeleireiros, essas coisas, se a pessoa exige, vai-se com máscara. Está tudo voltando mais ou menos ao normal, aos poucos. Aos poucos. E eu este mês escolhi, vou dar o curso agora no dia 23 de maio. Vou começar, porque as pessoas que quiserem... Vou ter as condições, não vou juntar mais de 4 pessoas, isso não vou, e vamos, as pessoas, quem quiser se sentir à vontade vem com máscara, quem não, vou ter também para desinfetarem as mãos, pronto, as coisas normais, mas aqui no FAIAL nós não temos os únicos 2 casos que ainda estão em recuperação. Até ver, não temos mais nada aqui, está tudo controlado. Os Açores, nas ilhas é fácil controlar. As barras acabam sendo uma contribuição, na verdade, né? Para aumentar o sistema imunológico, né? Então, todo o processo das terapias e de tudo acaba aumentando o nosso sistema imunológico, e isso acaba sendo muito bom, né? Então, é um processo que, na verdade, se puder abrir realmente, né? Eu sei que essa quarentena ainda vai abrir, vai fechar, ainda aqui no Brasil vai demorar um pouco ainda para abrir, porque ainda não veio, principalmente no sul, né? Já no norte do país, sim, está bem forte, mas aqui para o sul ainda está mais tranquilo ainda, né? Ainda não chegou ainda o processo, né? Em São Paulo está um pouco mais forte também. Mas esse processo vai ter uns 2 anos mesmo, né? Vai fechar, vai abrir. Aqui é o tal por tal. Aqui nas ilhas é fácil de controlar. Se ninguém entra nem ninguém sai, o vírus foi importado, não é? Só os 5 casos que houve aqui na minha ilha, não é? É como eu disse no início, somos 15 mil habitantes, é muito diferente também das outras realidades. E foi super fácil de controlar, e não houve assim muito... Claro que as pessoas estão sofrendo porque realmente não estão bem informadas, não é? Se a pessoa está tranquila, a nível imunológico, claro que não vai contrair um vírus, está tranquila e está numa vibração elevada. Agora, se a pessoa realmente está com medo, o que é que faz? É abrir realmente a porta para aquilo, claro, não é? Abre a porta para se... Só que é tal história, as pessoas como não têm essa consciência, não têm essa noção, é mesmo assim. Claro. O problema é que não é somente isso. É um isso. processo. Digo, tem o problema do inconsciente, né? Que às vezes você acha que você está bem, mas o teu inconsciente não está, né? Isso que você não olhou tudo que tinha que olhar, e às vezes te pega e você diz, mas por que? Se eu já estava num caminho de espiritualidade, se eu estava num processo e me pegou dessa maneira, né? Às vezes, disso, né? Porque mas, de qualquer maneira, também, se chegou a tua hora de você ter que ir embora, você vai ir de qualquer maneira. Às vezes, nem mais. Quando tem um processo de ir, porque o que você tinha que fazer, já fez, né? E Rosário, mesmo dentro da espiritualidade, as pessoas que são espirituais, não quer dizer que estejam a escolher consciência, atenção. Uma coisa é espiritual, outra coisa é ser consciente. E eu agora tenho bem esta noção. Se mistura muita coisa, né? Por exemplo, eu sou vegetariana e eu sou espiritual. Mentira. Exatamente. Uma coisa, espiritualidade é outra, consciência exatamente, é outra. Né? Exatamente. Então, a gente não se dá muito conta, mistura tudo, né? E uma sopa, né? Eu sempre digo que, às vezes, as pessoas acabam fazendo uma sopa, né? Colocam tudo, a mesma coisa, tomam tudo e não sabem o que estão tomando, né?
Mas não, tem as coisas definidas, né? Exato. Uma coisa não quer dizer que porque você seja vegetariano, você seja espiritual. Não, né? Exatamente. Seja vegano, você seja espiritual. Lógico, tem um processo de consciência? Claro que tem, né? Porque a partir do momento que você põe um negócio de ser vegetariano, você está tendo cuidado com os animais, né? Uma série de coisas que estão abrindo a consciência ou que você acha naquele momento que isso é importante, porque também os animais, eles têm uma missão aqui na Terra. Tem mais, né? como as plantas. Por outro lado, o animal tem uma missão aqui na Terra, Claro. né? Às vezes você deixar de que esse animal faça a missão que ele veio fazer, também não sei se é interessante, né? Mas, lógico, em qualquer das situações tem abusos, né? Então, quando tem abuso, é uma coisa que realmente o universo faz alguma coisa para que a coisa se deteriore, né? Então, a questão da espiritualidade, eu acredito que a gente vai ter um despertar muito grande depois que terminar esses 2 anos. Eu acho que vai ser um divisor de águas, assim, muito intenso, né? Em todos os sentidos, porque uma das coisas que espiritualiza mais é o dinheiro, tá? O dinheiro é o número 1 para espiritualizar as pessoas. E o dinheiro é um sábio, tá? Ele é sábio. Se você souber como ele trabalha com as pessoas para elas se interiorizarem, é uma coisa enlouquecida. Tá? Porque você tem que ter respeito, porque você tem que prestar atenção, porque você tem que ser você, tá? Para você conseguir abrir as portas, tem que confiar, tem que ter fé, um montão de coisas para você abrir as portas e começar a fazer dinheiro, né? Então, é um processo que é o mestre, né? Tem mestres e mestres, né? Mas muito legal, né? Gostei muito de conversar com você, Berta, né? De trazer todo esse processo de Açores, né? Mas você vem de novo, né? Para nos contar, canaliza essa parte dos números, né? Bem preparada para trabalhar, para falar mais dos números, né? Eu acho que isso vai ser bem legal, né? Na hora que você vai vir, vai ter mais gente. Né? E a gente vai poder espalhar isso para mais pessoas, né? E acho que vai ser uma coisa legal, e acho que essa interação de Portugal e o Brasil, né? É muito interessante. Eu passei bastante tempo no ano passado, né, em Portugal. Também tu estiveste aqui, fizemos um trabalho, tu e a Gabi fizeram um trabalho bastante interessante aqui, espetacular. Tivemos um trabalho bem forte por lá. Muito bom. Passamos mais tempo, o ano passado nós passamos mais tempo por aí do que por aqui. Mas, de qualquer maneira, uma das coisas que me vinha, né, era de que, na verdade, essa coisa de Portugal e Brasil é um encontro, né? E que os dois povos têm que... Um faz bem para o outro. Existe essa contribuição. Essa contribuição é muito importante, né? E o que une esses dois povos é a língua, né? Apesar de que o português de Portugal é muito diferente, né, do Brasil, né? Mas à medida que você vai abrindo e vai se fazendo essa interação, muitas pessoas começam a prestar mais atenção, né? Abrir um pouco mais a sua mente, né? E eu acho que a interação tem que continuar existindo, né? Nós temos mais facilidade em vos perceber, porque eu, pelo menos desde pequenina, lembro-me de haver novelas brasileiras. Nós víamos novelas brasileiras. E então a gente já se acostuma muito com as expressões, as vossas expressões, a maioria não é fácil. E claro que para vocês não estavam acostumados a ver novelas portuguesas. Mas por isso que agora no YouTube, no Instagram, em todos os canais, né? Pode ser, e acho que pode ser uma contribuição. Açores é lindíssimo, né? Nós fomos por lá, que a gente acabou gravando o Viaja Comigo, né? Que foi bem legal, com a Cordilheira Atlântica. Foi um processo muito, muito intenso, muito forte, né? E a Berta e a Margarida, que estiveram junto com a gente. A Margarida, depois eu vou convidar também para vir, né? O problema é assim, que eu comecei a fazer a minha lista de pessoas que eu conhecia que poderiam vir, né? Daí eu comecei a chamar uma ou outra, e assim, eu vou muito pelo que o meu instinto diz, né?
se me apareceu, eu fiz uma lista enorme, mas quais são as pessoas, naquele dia, se eu vou telefonar para a Berta, ou vou telefonar para... Sabe? É uma coisa assim, é como que o meu processo, ele me faz a ordenação de quem que eu tenho que chamar primeiro, né? Então, tá tudo certo. Daí eu comecei a marcar e eu vi que já estava marcado todo mês de maio, né? E disse, ó, vou ter que parar, então, vou chamar as pessoas. Senão vou demorar tanto tempo para chamá-la que vai se perder, né? Mas é justamente isso, né? A minha ideia foi justamente de trazer, disse, vou convidar meus amigos, né? Que eu sei que são terapeutas, eu sei que tem todo um processo né, de espiritualidade e de consciência para que venham e falem, né, com as pessoas como foi, porque agora a gente pode estar num processo de ser terapeuta, né? Mas não foi sempre assim, né? Nós fomos também atendidos por alguém. Fomos normais. Fomos normais, né? E fomos atendidos por alguém, graças a Deus que tinha alguém para nos atender, né? Porque senão, como é que ia ser? Né? Então, por isso que é bacana esse processo. Uma coisa que eu gostava de dizer em relação ao custo das barras é porque as pessoas às vezes têm a ideia errada de que porque somos terapeutas é que fazer não tem nada a ver. Eu, por ser terapeuta, foi muita contribuição tirar o custo das barras Claro, é fantástico. Eu também, eu estou sempre procurando coisas novas, né? Porque mas as barras da Access realmente um conjunto de ferramentas para expandir consciência, e consciência a gente se requer em todas as áreas. Nem a pessoa que tira um curso tem que virar terapeuta, e então é para o padeiro, é para o carteiro, é para a cozinheira, é para a cabeleireira, é para toda a gente, porque a gente precisa de pessoal consciente em todas as áreas da vida, nos professores, nos doutores, tudo. E então, realmente, as barras não é só para terapeutas. É claro que a maioria dos terapeutas está aderindo, porque é uma coisa que realmente expande muita consciência, porque consciência realmente inclui tudo sem julgamento. E nós, enquanto espirituais, a gente tem muito julgamento. Tem muito julgamento. Como as religiões. Elas são fantásticas. Eu sempre digo que o Gary Douglas, né, e o Dan Heer, na verdade, eles acabaram colocando tudo aquilo que eu sempre queria que fizesse, que tivesse um manual para ensinar para as pessoas, né? Então, assim, é fantástico, porque eles fizeram o processo, principalmente o Gary, que ele fez o processo que ele precisava fazer, né? E é isso que é tão importante. Ele se sentou e disse, eu vou fazer uma determinada coisa para que chegue a mais pessoas, né? E ele é um processo para as pessoas aproveitarem em qualquer área, né? Na verdade, não é para você ser um terapeuta, é para você aproveitar para você. Aí começar né? Tem todo o processo das perguntas, que é fantástico, né? Se você vai levando as perguntas, né? A questão do julgamento, a questão, milhões de coisas que o Access tem, que é muito legal, né? E é um processo que é bacana, né? Então, na verdade, quando a gente encontra várias terapias, eu estou o tempo todo estudando, né? Nós estamos o tempo todo estudando. É fazendo terapias, é recebendo, é estudando. E fazendo terapia, na verdade, eu adoro fazer terapia. O que mais eu gosto de fazer é que faça terapia em mim. Eu tô... Às vezes não me dá tempo, mas que eu gosto. Eu lembro que na altura, em fevereiro, quando acessei, lembro-me isto. Claro que só o Matias Stefano é que me iria entender agora, acho eu, ou mais algumas pessoas, que foi acessar-me, ser mostrado o que se combinou antes de vir a forma de trazer consciência ao planeta Terra, e que eu fazia parte também desse processo. Foi muito interessante. E neste contexto, por isso é que eu tive que ouvir o Matias de Stefano para perceber. E o Matias de Stefano, com certeza que me iria perceber agora. Mas é muito... E mais alguém, com certeza, não é? Tu também deves perceber isso. Claro que sim. Foi muito interessante. Porque, na verdade, cada pessoa, cada alma que desce aqui na Terra, tem 144 pessoas, tá? Que são da mesma família e da mesma alma. Tá? Então, mas não necessariamente tem que andar juntos os 144, né? São pedaços de determinada coisa e cada um tem que fazer a sua parte, né? Por isso que cada pessoa tem que fazer a sua parte, né? Descobrir e fazer a sua parte.
E isso que é o interessante, né? Isso que é o legal de tudo isso. E o 144 dá o 9, que é completudo. Claro, claro. Completo, é o todo, É o todo, né? Então, por isso que se a gente for trabalhando, né, e fazendo a nossa parte, não interessa, né? Cada um vai fazendo sua parte e vai formando, é como se fosse um grande, uma egrégora, né? Um quebra-cabeça que as peças vão se encaixando, né? E eu sei que ainda faltam muitas peças para poder entrar, por isso que falta. continua, né, chamando as peças que estão faltando, para que se unam a nós, né, e começar a fazer uma grande comunidade para que as pessoas realmente comecem a despertar. Mas, Berta, gostei muito de conversar com você, espero que eu também tenha gostado, né, que distribuam, que façam, que mostrem, né, e que isso vai ser um trabalho bem bacana. Rosário, muito, muito, muito grata pelo convite, pela oportunidade, foi muito bom mesmo, gratidão mesmo. Não, gratidão a você, foi muito bom. Tá bom? Então, tchau, Portugal. Tchau, Açores. Tchau, Brasil. Tudo de bom para você. Tchau, mundo, gratidão.